Jornal Uno. Olá, começa agora o Jornal Uno, manchetes de hoje. Ordem dos Advogados do Brasil da cidade de Cubatão, em São Paulo, adere campanha pelo meio ambiente. Caso Ródia, empresa tenta demitir funcionários que estão doentes. Zona Leste de São Paulo ganha sala de cinema. Mulheres vão às ruas contra a violência. Espetáculo Gandhi é um sucesso de público em todo o Brasil. Conheço um homem que sonhava em ter um lugar onde as pessoas pudessem ler. Um teatro diferente. Conheça o humor no bar. Veja também uma entrevista exclusiva com Ernesto, ele que foi tema de um dos sambas mais famosos. Morre o poeta Mário Chami. Conscientização e preocupação com o meio ambiente, este foi o clima entre todos que participaram do evento Acontece no Mangue, promovido por um jornal da cidade e pela Ordem dos Advogados da cidade de Cubatão. O objetivo era dar orientações de segurança, noções sobre meio ambiente e, claro, mostrar a importância dos manguezais. Acompanhe. Meio ambiente. Uma das soluções viáveis e pertinentes é a legislação. E a OAB Cubatão, por meio do seu presidente, André Louro, está imbuída deste objetivo. André, situação do meio ambiente na cidade de Cubatão, depois deste passeio do qual você saiu impressionado. Então, Sidney, tem muita coisa para falar de meio ambiente, né? Hoje aqui a gente se preocupou com a questão da água, dos nossos recursos hídricos, né? Desse rio que está gritando, né? Eu acho que os nossos rios e manguezais estão gritando por socorro. Tivemos aquelas belas imagens dos guarás, revoadas, né? Mas tudo isso vai morrer em breve, porque a situação é caótica e as nossas autoridades têm que tomar a frente dessa situação da limpeza. Qual a situação do meio ambiente na cidade de Cubatão, enfim, em todo o litoral sul? Então, atualmente nós estamos vivendo um momento especial nessa questão do planejamento futuro da região. Nós estamos discutindo o zoneamento ecológico e econômico da região, os planos diretores de alguns dos municípios. E esse é um momento fundamental porque aqui na região nós temos vários passivos ambientais. Então a gente lida com problemas ambientais que foram decorrentes da falta de planejamento há 20, 30 anos atrás. Então nós temos essa responsabilidade de planejar bem para as gerações futuras. E o que nós decidirmos em termos de ocupação do espaço, em termos de uso dos territórios, as gerações futuras vão sofrer ou as benesses ou os prejuízos das decisões que tomamos agora. Por isso é muito importante a população, inclusive, ter consciência do que está sendo discutido, dos ambientes que nós temos na região, que pouca gente conhece. Vitor fez um passeio aqui nos manguezais da região, muito pouca da população conhece. Isso é um paraíso. O pessoal às vezes paga passagem para ir passear em rio com mangue, Rio Preguiça lá no Maranhão, e não sabe que aqui nós temos todas essas belezas, não é? Então, valorizar mais o que nós temos, conhecer mais o que nós temos e saber como utilizar e deixar esse patrimônio para gerações futuras. Isso não impede desenvolvimento, nós podemos desenvolver preservando. Caso Ródia. A multinacional Ródia está sendo acusada pelos trabalhadores e pelo Sindicato dos Químicos da Baixada Santista de descumprir o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado junto ao Ministério Público. Segundo o presidente do sindicato, é uma contaminação que permanece no organismo durante anos. Por isso, é necessário que os trabalhadores continuem recebendo seus benefícios. Além disso, o sindicato protocolou uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, contestando a lisura dos exames médicos. Meu nome é Herbert Passos Filho, sou presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista e coordenador regional da Força Sindical. Essa apresentação ela tem o objetivo de esclarecer as pessoas sobre a questão Ródia. A questão Ródia é um crime ambiental que foi praticamente esquecido no momento que a empresa está saindo da região, saindo do Brasil, saindo do mundo.
E nós temos a expectativa de, mais uma vez, ficarmos com um passivo ambiental muito grande e social maior ainda. Então, a finalidade dessa apresentação é suscitar que as pessoas procurem mais informações dos que nós informamos. É importante que a pessoa saiba que ela, mesmo não estando trabalhando na roda, mesmo não morando perto, ela também está sendo contaminada. Porque o resíduo da roda, ele está nos lixões e, quando chove, ele vai para os rios. E esses rios estão levando para as estações de tratamento da Sabesp, que não tem tratamento para resíduo químico, só tem tratamento para questão orgânica. Por isso daí atinge a minha residência, atinge a sua e atinge os nossos filhos. Nós somos a região de maior índice de câncer do Brasil. Eu pergunto, por quê? Aqui a captação de água da Sabesp para a Baixada Santista toda. Como é que é a água que nós bebemos? Então, a água vem de lá, vem aqui. Aqui antigamente era água que vinha da R-Border, tá? E não vem mais, porque não tem mais o turbilhonamento. Não havia, antigamente ela misturava com a água da Bíblia, né? Também não era aquelas coisas, né? Mas o problema é que a água da Bíblia, ela vinha principalmente não com resíduo industrial, vinha com resíduo humano. E o sistema de tratamento da Sabesp prevê o resíduo humano. Então, tratar coliformes fecais, essas coisas, nem os técnicos têm. Eles têm material para isso. Mas para tratar de resíduo químico, não. A Subprefeitura de Itaquera, na zona leste de São Paulo, com o apoio do Pisquidinda, Programa de Inclusão Social e Cidadania, inaugurou mais uma sala de cinema na cidade. A ideia é fazer com que a população local tenha acesso à cultura e de graça. O curta de estreia foi Amor no Calhau, do diretor Celso Luiz Prudente. Professor, culturalmente, o que representa este momento? Olha, de minha parte, eu posso dizer que é um momento de muita alegria. Eu nunca me senti da maneira que eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo um tijolo humano e quero que o cimento da paz, o cimento do amor, o cimento do respeito, o cimento comunitário me deixe preso, ligado nessa parede cultural de Itaquera. Muito bem arquitetado pela comunidade, pela subprefeitura que soube interpretar a vontade da comunidade, os intelectuais orgânicos de Itaquera, muito bem representado na Universidade Camilo Castelo Branco, como o professor Sidney, a professora Albimara, o professor William, enfim, vocês, professor Sidney, estão de parabéns. Eu estou convencido que é possível, sim, construir um mundo melhor, de uma maneira simples, de uma maneira fraterna e de um jeito muito amigo, quando a gente interpreta a cultura da gente como um caminho para fazer um mundo melhor para a gente mesmo. De um guri que amava o cinema a um cineasta internacionalmente premiado. O cinema pode mudar as relações entre as pessoas, entre as instituições públicas? Eu acredito que sim. Eu acho que o cinema contribui por demais, porque o cinema tem uma dimensão pedagógica. E a dimensão pedagógica é uma educação que tem como substrato a imagem. Você pode educar o outro a partir das imagens, mostrando das imagens que se tem, as imagens que queremos para nós. Então, nesse sentido, evidentemente, de uma possibilidade mais imagética, é que eu acho que a sintaxe cinematográfica é uma possibilidade de restaurar relações ainda mais humanas. Como produtor, Amor no Calhau atingiu todos os seus objetivos e os prêmios
Foram consequências, professor? Eu acho que uma obra nunca chega para os olhos do seu autor, ela nunca chega num estágio ideal, pois eu acredito muito no logos. Essa possibilidade do logos é muito mais da procura do conhecimento do que o conhecimento em si. É uma relação muito socrática, que a gente sempre tem que estar perguntando dentro de um exercício da maêutica. Ora, eu não sei que o meu cinema é um cinema que atende àquilo que se busca no cinema, mas é uma contribuição na medida que ele é uma tentativa de procura por um cinema melhor, mais humano. Eu sei que nada sei, mas sei sim que, na minha dúvida, eu já estou construindo uma nova pergunta em favor de uma relação mais saudável com os meus convivas. Amor no Calhau é um dos favoritos ao título na mostra de curtas que acontece esse ano na Inglaterra. Ele é personagem de um dos sambas mais famosos do Brasil. Amigo de Adoniran Barbosa, Arnesto, como ficou conhecido, falou com exclusividade ao jornal Uno. De um pequeno gesto a um pequeno convite, ele ficou conhecido não só no Brasil, mas no mundo inteiro quando se fala de samba. Arnesto. Isto mesmo, Adoniran Barbosa assim o batizou. O que representa ser lembrado como um mago, um mito no samba paulistano e brasileiro? Olha, representa um valor, uma alegria incomensurável. É uma coisa que transcende o nosso poder, a nossa fragilidade, o nosso sentimentalismo, porque é um nome que transcendeu os próprios muros do Brasil para alcançar o universo todo. Isso nos deixa, é muito desvanecedor para nós, é uma alegria e orgulho de ser brasileiro. Os anos passam e o seu nome, o grupo Demônios da Garoa, as pessoas não esquecem. O senhor em algum momento consegue esquecer esse momento tão mágico? É muito envolvente, é envolvente demais. A gente sente uma alegria indizível. É uma coisa encantadora. É por demais agradável. É isso aí. A gente chega a um ponto de delirar, porque está acima de nossas forças. É uma coisa linda, linda demais, poderosa. Do que o senhor mais tem saudades? Saudades do meu querido amigo Adoniran Barbosa. Nós éramos como irmãos. Ele era um ser lindo, transparente, tinha a alma na mão. O coração dele era todo eivado de amor, de ternura, de lirismo, muito lirismo. Que o senhor continue entre nós por muitos e muitos anos, representando esta bandeira que ficou do grupo Demônios da Garoa, em especial do Adoniran Barbosa. Eu faço aquilo que as minhas modestas possibilidades permitem, porque eu já me aproximei dos 100 anos, faltam 3 anos e meio. E a gente está às voltas, às vezes, com
com moléstias, coisas que... É uma coisa que não dá para a gente dominar, porque a idade é a idade, não é? É isso aí, mas o coração está sempre pleno de força, de vontade de dar uma parcela mínima que esse povo adorado do Brasil merece. Você já imaginou uma peça de teatro dentro de um bar? Acho que não, mas é isso mesmo que um grupo de amigos está fazendo e ganhando muitos fãs. Como surgiu a ideia desta peça? É uma peça diferente, porque a gente faz no bar, como o próprio nome do grupo diz, humor no bar. Então, o humor é um humor mais direto, é uma coisa que não rodeia muito, sabe? E a ideia surgiu porque é duas coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito de humor e também gosto muito de um bar. Então, nós estamos juntando o útil ao agradável. E essa galera de maluco aí resolveu me acompanhar, resolveu comprar a minha ideia, resolveu vir junto e estamos aí. Como que você pensou os personagens e as pessoas que interpretariam esses personagens? Os personagens é uma coisa mais complicada, porque os textos, na realidade, é de um amigo meu, é do Jorge Kaczynski, que é um puta escritor, o cara escreve muito, então o texto do Porco é dele, do Domeu é dele, o texto do João e Maria é meu, o Clube dos Machos é meu, então a gente faz uma parceria, sabe? E é uma coisa de maluco, porque, meu, a gente se liga 3 horas da manhã, Jorge, eu tô pensando nisso, nisso e nisso, o que que você acha? Porra, Pedrão, acho que dá pra fazer isso, isso, isso. Aí se meu telefone toca 3 horas da manhã, eu sei que é ele. Puta, é o Jorge com uma ideia. Aí atendo, Jorge, aí, pá, não sei o que, e essa troca de figurinha é muito legal, meu. O Humor do Bar acontece toda quinta-feira no Bar Tabasco, que fica na Avenida Luiz Dumont Vilares, no Tucuruvi. Um professor que, além de ensinar, queria criar um espaço cultural. Antes estudou na Espanha, Estados Unidos, França e Inglaterra. Idealismo, muita garra e criatividade fizeram com que esse mesmo professor criasse o espaço cultural Alberico Rodrigues, local que leva o seu nome e hoje é considerado um ponto de referência da metrópole paulistana. E como surgiu a ideia de criar esse espaço cultural? Então, Sidney, esse espaço cultural eu costumo dizer hoje em dia que é um sonho realizado. Por quê? Esse sonho, ele surgiu nos bancos de faculdade, sabe? Enquanto eu era estudante, eu que já cursei 6 cursos universitários e sempre acalentei na alma um desejo de fundar uma casa que fosse biblioteca, que fosse centro cultural, quer dizer, com tudo isso, biblioteca, galeria de arte, teatro, né? Que é onde as pessoas se encontrassem para expressar a sua parte artística, né? Os jovens. E eu, pelo destino da vida, eu virei professor. E aí aumentou mais esse desejo. Eu fiquei com mais vontade. Aí fui para estudar na Inglaterra. E lá eu me lembro, eu cito a Inglaterra porque foi lá no ambiente de Cambridge, onde eu estudei e tudo. Eu sempre saía da sala de aula e ia estudar embaixo das árvores. Aquele ambiente todo assim, eu acho que ali cessou todo o meu desejo. E eu voltei ao Brasil com vontade de dar muita aula, estudar muito e um dia ter um centro cultural. E ter um centro cultural não é um passo de mágica, é um plano de vida. Você leva anos trabalhando, juntando dinheiro, e foi isso que eu fiz. Eu só podia fazer assim, porque eu não tinha outros recursos a não ser trabalhar, me esforçar muito, para um dia dizer, agora eu posso realizar meu sonho. E foi o que eu fiz. Uma vez que eu não sou de São Paulo, não tenho família em São Paulo, quero dizer, não tenho heranças, eu não tinha nada que me alavancasse tudo isso. Então, só tinha a força do braço, do trabalho e da inteligência para chegar a esse ponto. E foi isso que eu fiz. Fiquei muitos anos dando muitas aulas, dava aula de manhã, de tarde e de noite, tinha emprego. Nessa época eu fiz o curso de artes dramáticas, de comunicações, que depois eu optei por artes dramáticas e arrumei um segundo emprego. Fui trabalhar no Teatro Popular do SESI, trabalhei durante 4 anos. Tudo isso juntando. Eu, na realidade, tinha 3 empregos.
tá? Do teatro, eu fundei uma escola de inglês, tinha dar aula nas empresas e fui juntando. Eu sei que depois de 10, 12, 15 anos de trabalho, sem parar, eu já tinha um capital para realizar meu sonho. Eu já tinha comprado uma casa em São Paulo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comprei a segunda, mas a segunda com o objetivo do Centro Cultural, que era a Praça Benedito Calixto, no número 159, onde hoje existe o Espaço Cultural Alberico Rodrigues. E como eu sempre vim lá da fazenda Poço Redondo, do sul do estado da Bahia, e sempre morei nessa região, Pinheiros, Vila Madalena, sempre circulando aqui. Então, foi esse lugar que eu queria fundar o Centro Cultural e fundei aqui em Pinheiros, na Praça Benedito Calixto. Dono de um pensamento raro, tendo como dom maior organizar as palavras, Mário Chame nos deixou no último domingo, dia 3 de julho de 2011. Lina Chame, que é a filha do poeta, relata como foi os últimos instantes ao lado do pai. A gente era muito parecido e isso às vezes foi difícil, mas o meu maior desejo é que ele fique em paz, porque ele foi muito estranho tudo agora, porque papai sempre foi muito vigoroso, muito ágil e continuou até o fim, de uma inteligência tremenda, um raciocínio associativo, uma cultura, uma rapidez e com as palavras. Ontem, eu vou falar um pouco de ontem, porque ontem de manhã ele fez uma das descrições mais lindas que eu já ouvi sobre a dor que ele sentia. E mesmo nesse momento em que ele quase alucinava, ele foi um poeta. Ele achou que o Gama, o médico, estava do lado, o médico não estava. E ele falou sobre a dor e a natureza humana. E naquela hora eu desejei que meu pai tivesse paz, porque eu só queria que papai não sofresse. E em relação a isso, pensando o histórico da doença, que não foi o que o levou, meu pai, na verdade, é que deu a palavra final. Ele foi diagnosticado com câncer de pulmão em maio do ano passado. Ele se tratou, ele lutou e ele sofreu, mas continuou lúcido, inteligente. Escreveu um livro que está publicado, que é o Neonarrativas. Vamos ter a edição comemorativa dos 50 anos de Praxis. Tudo isso agindo, produzindo, mesmo doente, lutando. E agora, ao final, ele mesmo fez a equação de que ele estava reduzido, que havia uma grande dicotomia, não é, entre o que ele era e como ele estava. Eu estou contando tudo isso e falei sobre o discurso da dor ontem, né, porque ele não morreu de câncer. Ele resolveu a coisa. Ontem foi o primeiro dia que eu passei o dia inteiro com ele e nós ficamos um tanto em silêncio. Mas ele viu que eu chorei em alguns momentos, então eu acho que ele viu meu amor e hoje de manhã ele resolveu o que ele tinha que resolver. Ele teve uma parada cardíaca, que é o que o levou, mas não é o que o levou, não. Foi o que ele resolveu como partida. Ele deu a cartada final, ele teve o gesto final, e eu vou dizer uma coisa que vai parecer maluca, mas é quase um gesto final de vida, porque ele parou de sofrer e encerrou uma vida que é cheia de palavras e cheia de poesia e cheia de inteligência e ousadia, e ele é que arrematou isso tudo à sua maneira, sem continuar a sofrer e achar que não estava à altura de si próprio. Então, é o que eu estava falando antes, eu desejo que ele esteja bem. E eu tenho a ideia de que as nuvens lá no céu, de quando em quando agora, vão dizer uns poemas. De repente uma nuvem branca vai dizer palavra, objeto selvagem, ou pode chover palavra, e a gente vai ter mais poesia, e eu acho que ele vai agora iluminar outros espaços mágicos
por aí com a beleza da sua obra e da sua pessoa, né? Termina aqui mais uma edição do Jornal UNO.